Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém, igreja? Desde já quero agradecer o convite da irmã Mari, da pastora, do pastor. Que o Senhor venha abençoar a vida de vocês grandemente. Aleluia, Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui na casa do Senhor. Quero falar para vocês que não é fácil a gente vir aqui, né? Louvar. Às vezes eu fico perguntando assim, o Senhor me escolheu mesmo, porque quando eu chego aqui na frente, aqui minha mão gela. Mas o que fazer, né? Quando vem os convites, você não pode voltar para trás. Tem que seguir em frente e adorar. Mesmo com a mão gelada, a perna tremendo, mão tremendo, né? Aleluia, glória a Deus. Se coloca de pé, para adorar o nome do nosso Deus. O Senhor se faz presente aqui nesse lugar, aleluia, para receber a tua adoração, aleluia, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te exaltamos, Jesus. Aleluia, Jesus. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração, que vem do nosso coração. Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar nos cordões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando um hino. Você pode adorar o nome do nosso Deus, aleluia, Jesus. Sempre, sempre e nunca mais voltar em adoração, em louvor. Sempre, sempre e nunca mais voltar. Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta lá, e coroa até teremos ali, cantaremos com seus louvaremos com arcanjo, e viveremos, e pra
Lá nós vamos andar nas ruas, Senhor, aleluia. Não vai ter mais choro, aleluia, Jesus. É só santo, 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 aleluia, Jesus. E adorar o nome do nosso Deus. Porque Ele é digno de toda glória, de toda adoração, aleluia, Jesus. Aleluia, e fala a Deus, aleluia, Jesus. É momento da vida da gente, querido, que a gente passa por luta, por prova, aleluia. Mas o Senhor, Ele prova quem Ele ama, aleluia, Jesus. Então, se você está passando pela prova, o Senhor te ama, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Hoje de manhã, hoje eu chorei tanto, aleluia, Jesus, vendo meu filho de 7 anos querendo suicidar dentro de casa, aleluia, Jesus. Quem tem filho que tem autismo, que tem TDAH, sabe tanto que é luta pra gente, aleluia, mãe, né? Mas o Senhor, Ele está no controle, aleluia, Jesus, de todas as coisas. Aleluia, Jesus, pode colocar. Fala, Deus, aqui hoje, Senhor, aqui, Jesus. Eu preciso da minha tua voz, Jesus. Deus, minha alma grita, pedindo socorro. Se estás me ouvindo, vem falar comigo. Pode ser baixinho, que eu ouço. Quebra esse silêncio.
nossa missionária, fazer com um pouco Deus colocar o seu coração aqui nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Nesta noite, o céu da igreja com a paz do Senhor. Amém. Motivo de honra estarmos aqui nesta noite para rendermos graça ao Deus vivo, que na verdade só estamos aqui por causa dele. Se eu for perguntar para vocês onde você gostaria de estar, perguntar para a sua carne, você gostaria de estar em casa. Mas o Espírito Santo nos trouxe aqui nessa noite para algo melhor. Glória a Jesus. Por gentileza, abram vossas Bíblias no tema, no capítulo do tema. Capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel. Enquanto a igreja encontra, a impressão que esse microfone está meio zanzando. Está oscilando, não? Tá bom, né? Ah, então tá bom. Glória a Jesus. Agora melhorou, acho que está um pouco alto, né? Acho que a impressão, não sei. Aleluia. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Enquanto a igreja encontra, Deus abençoe Deus. Enquanto a igreja encontra, eu gostaria de estar aqui agradecendo ao meu Deus por essa oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do anjo dessa igreja, nosso pastor, a nossa pastora Ana Lúcia, Deus abençoe. Quero louvar a Deus pela vida da missionária Marta, nos antecipou o convite. Quero louvar a Deus pela vida da nossa cantora, uma amiga, companheira. Deus abençoe você e sua casa. Quero louvar a Deus pela sua vida que aqui está nessa noite. Quero louvar a Deus pelo casal mais novo dessa igreja. Alguém sabe quem é? A gente fica olhando nas redes sociais, a gente se apaixona também, né? Dá vontade de casar de novo com a mesma pessoa. Voltar lá no início, né? Glória a Jesus. Deus abençoe a nossa cantora Ingrid, né? Seu digníssimo esposo. É só o começo de uma linda história. Quando vocês pensarem em retroceder, deem as mãos, orem junto. E vocês vão ver o sobrenatural Deus fazer. Glória a Deus. Aleluia. Vai nos dizer a palavra do Senhor. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pelas portas do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão o cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 10 mil e me fez passar pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas, glória a Jesus, que davam os lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se davam, deviam passar pelo rio a qual não se podia passar. Glória a Jesus. Hoje eu não trouxe meu óculos, eu tô meio assim. Aleluia, Jesus. Deus é para mim, amor de Deus. Aleluia. Adore comigo esse início de um louvor. Aleluia. Poderoso Senhor, nosso Rei. Aleluia.
vou trazer uma mensagem. O Espírito Santo vai trazer uma mensagem aos nossos corações nessa noite. Na verdade, uma visão que Deus deu para o nosso profeta, um dos profetas mais, na verdade, todos foram usados, mas é um dos livros mais profundos da Bíblia Sagrada, que vai nos antecipar muitas coisas que estão acontecendo. Inclusive, uma das coisas que Ezequiel nos antecipa é a volta de Jesus. Aleluia! É interessante que, apesar de ser um texto metafórico, que Ezequiel vai nos relatar em visão, em uma época que a Babilônia entra em Jerusalém, e é interessante porque em 586 a Bíblia vai dizer que o rei da Babilônia entra em Israel, leva 10.000 judeus escravos para a Babilônia. Entre eles está Ezequiel. E é interessante que a Bíblia vai nos relatar que o rei Nabucodonosor, Deus vai permitir ele entrar dentro do templo e vai saquear o templo de Deus, vai levar todos os utensílios da casa do Senhor, vai queimar as portas do templo e vai derrubar os muros. Mas é bem verdade que a Bíblia vai nos relatar também que esse exílio durou a faixa de 70 anos. E nesse meio termo, Deus vai dar vitória para Israel no ano de 539, por intermédio de Ciro. E nesse período, entre exílio e liberdade, a Bíblia vai nos falar que Deus levanta Ezequiel no meio deste período. E é bem interessante que o povo retorna para Jerusalém, mas durante esse período de exílio, de escravidão, Deus vai levantar Ezequiel como profeta. Eu já quero dizer algo para a igreja. Não espere que Deus vai te usar em época de bonança. Deus vai usar o profeta na época da escassez. Quando a cantora Jaciane falou comigo lá no início, minha filha, você nem sabe como eu cheguei aqui. Eu disse, pois te prepara, que é a noite que Deus mais vai te usar. Porque quando alguém chega na igreja achando que ele é, que ele pode, que ele faz, o Espírito Santo se abate e diz, se você faz e não vai. Deus quer usar os pequenos, Deus conta com os menores, Deus conta com aquele que diz que não sabe, que não pode, que não é, aquele que na hora da luta Deus quer te usar, na hora da tribulação Deus quer te usar, na hora da perseguição Ele quer te usar. E é interessante porque Ezequiel, ele é da linhagem sacerdotal. Só que observe bem, segundo os estudos mais profundos, vai nos relatar que os pais de Ezequiel foram mortos. E ele foi levado jovem para a Babilônia. Agora Ezequiel está num lugar de escravidão, longe da terra dele, longe da família, longe dos pais. Mas ainda assim ele não abriu mão do chamado. Enquanto tem o Jonas que Deus chama e ele foge, tem o Ezequiel, mesmo escravo, mesmo exilado, em terra estranha, dizendo, eu só quero uma oportunidade. Enquanto muitos não querem, eu quero. Enquanto muitos não dão lugar, eu quero. Eu só quero ter uma oportunidade. Quem não lembra de Abraão? Abraão teve Isaac teve 2 filhos. E é interessante que Abraão tinha uma promessa de ser pai de nação. Quando Abraão tem Isaac casa e ele tem 2 filhos, por nome de... Quem sabe? Esaú e Jacó. Segundo a lei,
Quem tinha que carregar a promessa era Esaú. Esaú tinha que dar continuidade da promessa que seu avô, que seu pai carregava. Era uma responsabilidade muito grande. Mas em vez de Esaú escolher carregar a promessa, ele escolheu ser caçador. Tem muita gente por aí querendo ser caçador, caçando aquilo que não deve. Mas enquanto tem Esaú querendo caçar aquilo que não deve, abre mão da promessa, abre mão do chamado para procurar por aí coisas que não deve. Tem o Jacó de joelho dobrado, dizendo: eu não tenho promessa, eu não tenho chamado, mas eu quero apenas uma oportunidade. Se eu tivesse uma oportunidade de fazer aquilo que tem que ser feito, porque muitos abrem mão do chamado por causa de lugares, de momentos, de pessoas, de amizade. O Senhor está dizendo: dá valor promessa, dá valor chamado. Tem uma promessa sobre tua casa, tem uma promessa sobre tua vida, tem uma promessa sobre o teu chamado. Não abre. Esaú estava caçando e ele chega faminto e ele sente o cheiro do prato do alimento que Jacó estava preparando. E ele olha para Jacó e ele diz assim: me dá um pouco desse alimento, me dá um pouco desta comida. Jacó vai olhar para Esaú e vai dizer: tu troca tua promessa por um prato de lentilha? Tu troca? E ele vai olhar e vai dizer: eu troco. Porque quem não tem visão do céu resolve trocar a promessa por um prato qualquer. Quem não tem visão do céu resolve trocar o chamado por um prato qualquer. Mas enquanto tem Esaú que não dá valor ao chamado, tem o Jacó dizendo: chegou a minha oportunidade, eu tenho alimento para dar e eu tenho a vontade de exercer o chamado. Há uma promessa. É interessante porque Esaú não dava valor à promessa, porque a visão que ele tinha da promessa era uma visão qualquer. A visão dele estava em caçar coisas lá fora. Enquanto isso, tinha um Jacó que estava dentro de casa dizendo: eu não tenho chamado, eu não tenho promessa, pelo contrário, alguém fala mal de mim, mas ainda assim eu dou qualquer coisa, eu troco qualquer coisa para me viver a promessa, para me viver o chamado. É interessante porque agora Jacó vai viver a promessa, coisas que muitos não dão mais valor. Tem alguém dizendo: eu só quero uma oportunidade. Ezequiel está no exílio babilônico. Ezequiel está longe dos pais, longe da sua igreja, quem sabe longe dos seus pastores, quem sabe longe dos seus parentes. E quem não lembra do Salmo 137, quando o opressor chega para aqueles jovens, e a Bíblia vai nos relatar que eles penduraram suas armas nos salgueiros à beira do rio. Eles cansaram, porque eles viram que parecia que Deus não estava trabalhando. Como é que pode um Deus tão poderoso permitir uma situação como aquela? Mas na verdade, Deus permite certos processos na vida do profeta para você entender que nada é fácil e nada é de graça. Quem quer viver o extraordinário, Deus vai dar processos que muitas das vezes vamos querer desistir, mas é necessário suportar o processo, aguentar a dor para viver o chamado e para viver a promessa, o que Ele preparou para você viver. E eles disseram: eu que vou cantar em terra estranha? Eu não quero mais saber de cantar. Tem alguém que está preso, sendo escravo, está preso na Babilônia e desiste do chamado. Mas de repente dentro deles brada uma voz dizendo: mas se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, eu prefiro que a minha língua grude ao paladar e a minha mão direita resseque. Não abra mão do teu chamado, não pendure a sua arca por algum motivo na vida, mas entenda que este processo é para te colocar em lugares que Deus já preparou para você viver. Até está doendo, até vai doer, mas entenda, tem chamado
da Babilônia. Mas a prisão não limitou de Deus falar com o profeta. Porque tem muitos profetas abrindo mão do chamado por causa da dor. Mas a dor na vida de Ezequiel não limitou o que Deus queria revelar para ele. Foi na Babilônia que Deus se manifesta para Ezequiel. Foi no meio da dor que Deus se revela para Ezequiel. Enquanto tem profeta chorando, tem o céu se movimentando em favor de alguém. Enquanto tem profeta abrindo a boca para a glória, tem o Deus vivo que já visita a casa de alguém hoje. Enquanto tem profeta, que abre a boca para adorar, tem Deus vivo que guerreia por tua causa. Tem Deus vivo que guerreia em teu favor. Tem Deus vivo que se movimenta. Pelo que eu tenho, pela tua causa. A dor não limita um adorador. A perseguição não limita um adorador. A luta não para um adorador. Quem não lembra de Paulo e Silas apanhar em praça pública, foram presos e jogados na última sala do cárcere. Mas enquanto isso, enquanto tem alguém perseguindo, enquanto tem alguém querendo calar Paulo e Silas, eles, em vez de reclamar, em vez de murmurar, em vez de desistir do chamado, em vez de abrir mão da promessa, eles resolvem adorar em meio ao cárcere, em meio à prisão, em meio à dor, em meio à vergonha. Eles escolhem a dor. É interessante que Paulo e Silas estão dentro da prisão, mas a dor não limitou a adoração daqueles homens. A perseguição que eles sofreram, não por eles serem mentirosos, por eles serem alguma coisa, não. A perseguição que eles sofreram foi por causa do chamado que Deus tinha na vida deles. Então entenda, se você está sofrendo luta, perseguições, tribulações, dores, é por causa do chamado que tem na tua vida. Nada é em vão. Esse processo que você está passando é porque Deus tem algo maior para você viver. É porque Ele tem coisas grandes para a tua casa. É porque tem novidade para a tua vida. E é interessante porque Paulo e Silas estão na prisão. E quando alguém está olhando para aquele cenário, está dizendo: vai murmurar, vai desistir, apanhar em praça pública, foi despida toda a nudez dos dois profetas, agora vão morrer, vão desistir, vão morrer de vergonha, vão desistir do chamado. Mas foi nessa hora que eles resolvem adorar o Senhor. Talvez tenha alguém aqui que chegou neste culto que o cenário da tua história está totalmente ao contrário daquilo que você sonhou. Mas entenda que Deus tem algo extraordinário para você viver no dia de hoje. Te prepara, porque esse processo até pode machucar, até pode doer, mas Ele está te moldando para algo melhor. Tem alguém que está dizendo: vai desistir, vai parar, vai retroceder, vai voltar atrás. Enquanto tem alguém falando isso, tem você adorando na terça, tem você adorando na segunda, tem você adorando na quarta. Você continua porque a perseguição não limita o adorador. As lutas não limitam o adorador. A Bíblia vai dizer que perto da meia-noite, Paulo olha para cima e, quem sabe, diz assim: Silas, já passamos vergonha até aqui, então vamos fazer bonito. Se for para sofrer, vamos sofrer bonito. Silas olha para Paulo e diz assim: o que você quer fazer? Vê um ré para mim. Silas olha para Paulo e vai dizer: Paulo, você não, com tudo isso que você está passando, você não pensa em parar? Ele vai dizer: não, agora que é o começo, eu sofri até aqui, já está chegando, é o momento da vitória, eu vou desistir, eu vou parar. A Bíblia vai dizer que Paulo olha para Silas e Silas olha para Paulo e eles começam a adorar perto da meia-noite. Parece que o cenário está acabado, tudo está perdido, mas aí tem um adorador adorando ao Senhor e declarando que tem vida, tem vida, tem vida, tem esperança.
parece que a luta está travada. Você já parou para se perguntar o que Deus quer te revelar através dessa luta, dessa circunstância? Enquanto tinha Ezequiel preso, estava esse lado, tinha o céu se abrindo, porque Ezequiel não tinha perdido a visão. E a Ezequiel, a adoração de Ezequiel não dependia do ambiente que ele estava. Não é porque eles estavam em Babilônia que ele ia deixar de adorar. Ele estava em lugar estranho, ele estava em terra estranha, mas ainda assim ele continuou adorando, continuou adorando, continuou adorando. Enquanto tu adora, o céu se abre. Enquanto tu adora, o céu se movimenta. Enquanto tu adora, Deus trabalha. Enquanto tu adora, Ele pega as correntes. Enquanto tu adora, Ele visita a tua casa. Enquanto tu adora, é Ele que trabalha, é Ele que opera, é Ele que liberta, é Ele que... Porque talvez tem pessoas que até carregam um chamado, até carregam uma promessa, mas não tem dado mais espaço para Deus se revelar um oculto profundo. Tem muitas pessoas que têm cadeira, mas não têm visão do céu. Tem muitas pessoas que até tem microfone na mão, até prega bem, até canta bem, mas não quer carregar o peso do chamado. Não tem mais visão do céu para suportar a dor, para suportar as causas impossíveis. Mas ó Deus, nessa noite está te dizendo: tem promessa para a tua vida, suporta o processo, aguenta um pouco mais, aguenta. É interessante, a Bíblia vai dizer no capítulo 47: e depois disto o homem me fez voltar à entrada do templo. Eu fui observar depois disto o quê? Eu fui ler os capítulos anteriores. E é interessante porque no capítulo anterior vai nos falar como oferecer uma verdadeira oferta. Talvez tenha alguém que está em busca de algo profundo, mas às vezes não quer saber de oferecer uma oferta da primícia, não quer saber de dar o seu melhor. E é interessante que depois que Deus dá aquela visão para Ezequiel, a Bíblia vai nos relatar no capítulo anterior, depois disto, diz o quê? Depois dos sacerdotes preparar toda aquela oferta que o povo trazia para ser ofertado. É interessante que naquela época a Bíblia vai nos relatar que somente o sacerdote podia entrar no templo e podia adorar. Como é assim, irmão? A Bíblia vai nos relatar que o sacerdote entrava como sacrifício e oferecia sacrifício no meu e no teu lugar. Nós não poderíamos estar aqui dentro do templo. O único que poderia entrar dentro do templo era o sacerdote. É interessante que naquela época, muito antes, a Bíblia vai nos relatar que o sacerdote entrava e ele entrava com uma corda amarrada na cintura. Somente ele. O povo, a multidão, ficava lá fora. O sacerdote entrava com uma corda amarrada na cintura e nas bainhas das suas vestes tinham sinos. Por quê? Porque se o sacerdote não voltasse, alguém puxava na corda. Porque naquela época tinha que ser muito sério a forma de ofertar ao Senhor. Naquela época, Deus ele era rigoroso com o tipo de oferta. Não era qualquer um que oferecia oferta no holocausto. Tanto que quem lembra que os filhos de Arão morreram. Por quê? Porque ofereceram fogo estranho no altar do Senhor. Tinha um fogo específico, mas eles pegaram fogo de qualquer lugar. Porque eles disseram: não tem nada não. Eu posso subir no altar de qualquer jeito. Eu posso tocar de qualquer jeito. Hoje, nos nossos dias, estamos vivendo nessa época. Pessoas vivem de qualquer forma, andam de qualquer forma. Não tem mais temor pela palavra, não tem mais temor pelo louvor. Não preparam o louvor com intensidade, não preparam o sermão com fogo. Mas naquela época não era qualquer coisa que Deus recebia. Se alguém oferecesse um sacrifício para Deus e fosse de qualquer maneira, ele não recebia adoração.
tivermos a oportunidade de ofertar ao nosso Deus, que seja o melhor. Eu aprendo algo com Nabucodonosor nessa mensagem. Ele chega em Israel e ele diz: eu só quero os sábios, os fortes e os belos. Nabucodonosor não quis levar para os deuses dele qualquer um. Ele diz: eu quero levar para o meu Deus os jovens mais belos, os mais sábios e os saudáveis, os bonitos. Ele não levou qualquer um. Às vezes hoje, antes de ofertarmos a Deus, não nos preocupamos com o que vamos ofertar e achamos que Deus merece qualquer coisa. Achamos que Deus é digno de qualquer coisa. Mas se formos nos encontrar, quem sabe no tribunal, com o juiz, ele não vai nos aceitar lá de qualquer forma. Se formos no casamento, a gente quer colocar o melhor vestido, o melhor sapato. Passamos o dia no salão arrumando o cabelo penteado, porque queremos nos apresentar diferente. Se formos no aniversário de 15 anos e em qualquer outros lugares, e por que para ofertar para o nosso Deus é de qualquer forma? Aleluia! É interessante que é o tema. Depois disso, depois que eu aprendi a verdadeira adoração em ofertar ao meu Deus, aí ele me levou para as águas profundas. Não tem como viver o profundo sem antes não saber como oferecer uma adoração verdadeira. Não tem como você viver o sobrenatural sem antes você descer no mais profundo das lutas. Para você descer no profundo, para você ter intimidade, é necessário adorar primeiro, é necessário ofertar primeiro, é necessário. É interessante que Ezequiel vai nos falar: e me fez voltar à entrada do templo. E Ezequiel vai observar que debaixo de uma das portas que estavam fechadas começa a sair uma água. A Bíblia vai nos relatar que essa água, ela fluía humildemente, ela fluía aos poucos. A água era pequena, fluía de debaixo de uma das portas. É interessante que na minha outra Bíblia vai dizer que fluía de debaixo de uma das portas. A porta estava fechada, mas estava fluindo água. Talvez as lutas estão grandes, as portas estão fechadas, parece que está difícil. Mas enquanto tem alguém observando dentro do templo, ainda tem água fluindo. A Bíblia vai dizer que a água dava nos tornozelos. A água começa a fluir humildemente, aos poucos, mas a água começa a dar nos tornozelos de Ezequiel. E a Bíblia vai dizer que o anjo mete mais firme. E a água vai começar a dar nos joelhos. Aquele anjo vai medir mais fio, e a água vai dar na cintura, e depois o anjo vai medir mais fio, e a água começa a dar nos ombros de Ezequiel, e depois que o anjo vai medir mais fio, Ezequiel vai olhar para onde e vai dizer: Senhor, não dá para ir andando, agora só dá para ir nado, porque é no profundo que o anjo quer colocar alguém, é no profundo que o anjo chama alguém nessa noite. Talvez você não está entendendo o porquê dessa luta, o porquê dessa labuta que você está vivendo. É porque tem águas profundas para você viver. Tem mergulhos profundos para você viver. Mergulhe um pouco mais, mergulhe um pouco mais. Quem não lembra, já indo para o final, uma certa feita, Pedro, essa noite inteira pescando em algo que ele entendia muito bem, pois a Bíblia diz que ele era pescador, ele era profissional nessa água. E ele passa a noite inteira pescando, ele não pega nada. E no outro dia ele está frustrado de uma noite cansativa, e ele resolve lavar suas redes. Interessante que muitos
abandonam a rede. Rede fala de ferramenta. Rede fala de ferramenta de trabalho. Rede fala do chamado que o Senhor colocou em tuas mãos para você continuar. A ferramenta que Ele colocou em nossas mãos para continuarmos a trabalhar. Só que Pedro, ele poderia desistir naquele dia. Mas ele resolve lavar suas redes. E lavar as redes significa guardar para usar no dia seguinte. Jesus está a noite inteira orando no monte. E pela manhã Jesus vai descer a margem da praia. E ao longe ele olha aquele homem lavando as suas redes. E ele manda alguém chamar Pedro. Quando Pedro olha para Jesus, a primeira coisa que Jesus fala a Pedro: me empresta o teu barco. Pedro vai olhar para Jesus e vai dizer: fica à vontade. E a primeira coisa que Pedro faz, quando Jesus pede o barco dele, ele vai sentar para ouvir o mestre. Tem muitas pessoas que não querem mais sentar para ouvir Jesus. Tem muitas pessoas que querem ter visão do céu, mas ainda não dá mais ouvido para o que o Senhor diz. É interessante que naquele dia Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, tira o teu barco um pouco da terra e leva para o meio, para o profundo. Pedro, quer viver o sobrenatural hoje? Quer ter milagre? Tira o teu barco um pouco da terra. Talvez o teu barco está na terra demais. Tira o teu barco hoje da terra. Aí leva para o profundo. Porque será no profundo que Jesus vai te mostrar o sobrenatural. Quando Pedro resolve tirar o barco dele da terra e levar para o profundo, a Bíblia vai dizer que Jesus dá ordem e diz: Pedro, agora lança a rede. Talvez tem profeta com o seu barco pegado na terra. Mas a palavra do céu hoje para a tua vida é: leva o teu barco para o profundo. Aleluia. Aleluia. Tem água no templo. Tem um anjo no templo querendo levar o profeta para o profundo. E eu não sei como você chegou aqui na noite deste dia, mas a palavra que eu tenho para a tua vida é: mergulha no profundo, mergulha um pouco mais. Mergulha um pouco mais. Tem resposta do céu para a tua casa, tem providência do céu para a tua casa. Enquanto tu adora o Senhor, já tem sido ao teu lado. Enquanto tu adora, Ele já faz alguma coisa. Naquele lugar, fala da presença de Deus que iria restaurar Israel. Tem água nessa noite.
marcou essa noite para saciar nossa sede. Glória a Deus, Deus continue. Glória a Deus, Deus abençoe. O departamento de novos convertidos estiveram na organização desse culto. Deus abençoe. Nossa missionária Leane, professor de mensagem. Deus abençoe a cantora Giteceane, que esteve louvando ao Senhor. Deus abençoe cada um dos irmãos que vieram adorar o Senhor conosco. Aleluia. Meus irmãos, não se preocupe com esquentar comida não. Tem uma canjica que depara de novos convertidos. Mês que vem agora vai ser a festividade deles. Então está vendendo aí um copo de canjica de 300 ml por R$5. Então você toma 3 copos, já vai estar quase um litro aí. Mas é, né?